Olá pessoal do Extensivo Manhã, mais uma aula gravada aqui para vocês. O assunto que nós vamos tratar hoje nessa aula é o mesmo assunto da aula passada, tá? A parte de propriedades gráficas do movimento uniformemente variado, na verdade propriedades gráficas de uma forma geral dentro da cinemática. E nós já fizemos algumas coisas, né? A última aula gravada foi sobre isso, foi a teoria desse assunto. E agora nós vamos fazer resoluções de exercícios, já no caderno 2, né, página 2 do caderno 2, que começa os exercícios de propriedades gráficas do Move, tá bom? Então nós vamos direto para eles. Então, vou começar com o exercício número 2, que diz o seguinte. Exercício número 2 da página 2. Em uma estrada, no instante em que um automóvel partiu do repouso de uma cabine de pedágio, com cobrança manual, um ônibus passou pela cabine eletrônica com velocidade escalar de 10 metros por segundo. O gráfico mostra as variações das velocidades escalares dos veículos em função do tempo a partir desses instantes. Então vem um gráfico da velocidade por tempo, né, do automóvel, que na minha lousa aqui está em preto, e do ônibus, que está em vermelho, tá bom? Calcule a aceleração escalar do ônibus em metros por segundo ao quadrado, entre os instantes 0 e 10 segundos, considerando-se a origem das posições na cabine de pedágio, escreva a equação horária do movimento do ônibus em unidades do Sistema Internacional para esse mesmo intervalo de tempo. Bom, então vamos lá. Item A, né? Está pedindo o primeiro cálculo da aceleração. Vamos calcular aqui, ó, ΔV por ΔT. Vamos lá. Então, aqui nós vamos ter o ônibus variando sua velocidade de 10 para 25 em 10 segundos. Né? De 10 para 25 em 10 segundos. Então, variação de velocidade, 25 menos 10. Variação de tempo, 10. Isso dá 15 por 10, que é igual a 1,5 metros por segundo ao quadrado. Certinho? Tudo bem? 1,5 metros por segundo ao quadrado é a aceleração do ônibus. Né? Ele quer também a função horária, a equação horária do movimento do ônibus, a função horária dos espaços, que é essa daqui, ó, S igual a S0, mais V0 vezes T, mais meio de gama T quadrado, porque nesse intervalo de 0 a 10 segundos a aceleração é constante, é movimento uniformemente variado. A partir do 10 segundos passa a ser movimento uniforme, né? Então, na verdade, existem dois movimentos, dois tipos de movimento aí para o mesmo veículo, mas ele quer até 10 segundos. Então, vamos lá. Ele pediu para considerar a posição por onde passa, o ônibus passa pela cabine como espaço zero, né? A origem dos espaços. Então, esse S0 é 0, esse V0 é 10, a aceleração que a gente acabou de calcular, 1,5. Então, fica assim, ó. Né? O máximo que você pode fazer aqui é dividir 1,5 por 2, que dá 0,75 T quadrado. Certo? Uma raiva dessas motos, barulhenta. Aí. Beleza? Tudo bem? Bom, então, tá aí a função horária dos espaços do ônibus, a aceleração do ônibus, né? E agora vamos para o item B. O item B pede assim: desprezando-se as dimensões dos veículos, calcule a distância das cabines de pedágio em metros, onde o automóvel alcança o ônibus. Né? Lembrando que o automóvel parte do repouso na hora que o ônibus passa por ele, né? Porque o ônibus passa pela cabine eletrônica, né? E esse aqui pela cabine manual. Então, aliás, o carro pela cabine manual. Então ele parte do repouso, mas em algum instante ele vai ultrapassar o ônibus, porque a gente vê pelo gráfico da velocidade que a velocidade dele torna-se maior que a do ônibus. Bom, o que nós vamos fazer? Vamos chamar esse instante aqui no gráfico, ó. Vamos colocar uma linha qualquer aqui. Vamos chamar esse instante do encontro de T. T maiúsculo, tá bom? E aí, eu vou usar agora uma propriedade gráfica, né? Onde a área da figura equivale ao espaço percorrido. Então, vamos calcular quanto que o automóvel andou, certo? Então esse é o item B.
quanto que o automóvel, ΔS do automóvel, andou até esse instante t, certo? Para o automóvel eu tenho essa área aqui, ó, essa área que é um trapézio. Base maior é t, base menor é t menos 10, certo? A altura é 25, perdão, a altura é 30, a altura é 30, dividido por 2. Simplificando, nós vamos ficar com 2t menos 10 vezes 15, já dividindo 30 por 2, 15, o que dá um ΔS de 30t menos 150. Está aqui ΔS do automóvel, certo? Agora vamos para o ônibus. Vamos para o ônibus. No ônibus eu vou ter que fazer o cálculo de duas figuras. Eu tenho aqui, ó, um trapézio e depois um retângulo. Tá? Um trapézio e depois um retângulo. Então, o ΔS do ônibus vai ser, primeira área do trapézio, base maior 25, menor 10, altura também 10, dividido por 2. O trapézio está invertido aqui, né? Está deitado. As bases estão aqui, ó. As bases estão aqui, base maior, base menor. E a área desse retângulo, que é t menos 10 vezes a altura 25. Certinho? Tudo bem? Aí vamos dar uma simplificada aqui. Nós ficamos com 35 vezes 5, 35 vezes 5, 175, mais 25t, menos 250. Então, o ΔS do ônibus vai ficar 25t, menos, tirar 250 aqui, 8, 7, 75. Aí, ΔS do ônibus, certinho? Aí, ó, um pouquinho trabalhoso, mas vai dar certo. O que a gente tem que fazer agora? Se nós queremos o encontro, o espaço percorrido pelo carro e o espaço percorrido pelo ônibus a partir do pedágio, né, que é o que nós calculamos pelas áreas, tem que ser iguais. Concordam comigo? Então eu vou fazer ΔS do automóvel igual ΔS do ônibus. 30t menos 150 igual a 25t menos 75. Certo? Aqui nós vamos ter, passando 25 para cá, sobra 5, passando 150 para lá, sobra 75. E 75 por 5 vai dar 15 segundos. Tá? Estamos trabalhando com o segundo, 15 segundos. Mas a pergunta não foi o instante do encontro, foi a distância, a posição, né? Desprezando as dimensões daí, calcula a distância das cabines e tal. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos substituir o tempo em uma das duas equações. Tanto faz nessa ou naquela ali, certo? Aí vai ficar, vou usar a do A aqui, tá bom? Vou usar a do A aqui, ó. ΔS igual a 30 vezes 15 menos 150. Então ΔS vai dar 450 menos 150, 300 metros. Então está aqui a posição, né, do encontro a partir da cabine, a posição em que o carro ultrapassa o ônibus, está, né, ali na mesma posição do ônibus. Beleza? Então está aí a questão número 2 e nós vamos para a próxima. Eu estou sem a apostila física aqui, estou olhando pelo site, a apostila 2, certo? E vou fazer aqui com vocês a questão número 6. Agora vamos lá para a questão número 6, certo? Posso apagar, né? Depois você pausa aí, vê com calma. Qualquer dúvida me manda, tá bom, gente? Não esquece que nós estamos sempre em contato, sempre, né, atentos aí para a gente poder fazer o nosso estudo, desenvolver nosso estudo, tá
certo? Vou apagar. Beleza. É interessante que na nossa live, na segunda, você já tenha assistido a esse vídeo, para a gente poder dar sequência à resolução de questões dessa parte. Então vamos para a questão número 6. Essa questão número 6 está na página 4. Tá? Página 4, questão número 6. Eu resolvi fazer essa com vocês porque é um pouquinho diferente. Não é difícil, mas é um pouquinho diferente. Ela dá uma função horária da aceleração A igual a 0 vezes 1 menos Tzinho sobre T maiúsculo. Certo? E o texto diz assim: uma partícula se move ao longo do eixo x com aceleração escalar a, que varia com o tempo t segundo a relação, onde a, 0 e t maiúsculo são parâmetros constantes. Esse é 0 e esse t são parâmetros constantes, certo? No instante t igual a 0, a velocidade escalar da partícula é nula. No instante t igual a 0, a velocidade escalar da partícula é nula. No instante em que a aceleração se anula, quanto que é então a velocidade da partícula? Beleza? Então nós temos uma velocidade inicial 0, né? Velocidade no instante 0 a gente chama de velocidade inicial. E a gente quer saber quanto vale a velocidade quando a aceleração for 0. Repare bem que a aceleração vai ser 0 quando Tzinho for igual a T maiúsculo. Concorda? Quando isso for igual a isso, né? Isso aqui é um parâmetro constante, então quando Tzinho for T maiúsculo, vai dar 1 menos 1, 0, isso daqui. Tá? Como a aceleração varia linearmente com o tempo t, certo? Então, nós podemos entender o seguinte: a aceleração começa no valor a 0 e vai diminuir, certo? Até zerar, aceleração zero, quando o tempo é t. Tá. Para que serve esse gráfico dessa função que eu acabei de montar aqui? Para que a gente tire o valor da velocidade quando a aceleração for 0. Porque todo gráfico de aceleração por tempo, a área da figura é numericamente igual à variação de velocidade, né? Lembrando que a aceleração é ΔV por ΔT, então ΔV é a aceleração desse tempo. Então, todo gráfico de aceleração por tempo que eu tiver, a área vai corresponder a quê? A variação de velocidade. Então, esta área, que é t vezes A0 dividido por 2, é igual à variação de velocidade, que é a velocidade final menos inicial. Como a inicial é 0, a velocidade final, então, aqui, né, no instante em que a aceleração 0, vai ser t A0 dividido por 2. Aqui, então, o valor da velocidade final que ele pede. Alternativa A para a questão número 6. Beleza? Aí, gente, mais uma questãozinha. Como eu disse, eu fiz porque ela é um pouquinho diferente, né? Mas se baseia em conceitos importantes. E essa propriedade gráfica do gráfico da aceleração, todo gráfico de aceleração por tempo, a área é igual à variação de velocidade. Então, se você precisar calcular uma velocidade final, às vezes uma inicial ou a própria variação, você pode ir direto para a área, tá bom? Muito bem. Nós vamos agora para o módulo 14. Vamos agora para o módulo 14. Vou apagar. Vocês viram que eu mudei a lousa, né? Coloquei uma lousa branca para não fazer muito pó, né? Até por isso eu atrasei um pouco a gravação dos vídeos, porque eu estava fazendo essa lousa e demorei um pouquinho para achar essa fórmica. E agora a gente engrena outra vez, colocando os vídeos já logo no começo da semana, tá bom? E a questão número 1. A questão número 1 diz assim: